Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Gente, é o seguinte, né? Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouco a respeito de paciência. Eu achei muito interessante, assim, falar sobre isso, porque a paciência é um dos frutos do espírito, né? A longanimidade, que é justamente você demorar a ficar irritado, demorar alguma coisa a incomodar verdadeiramente você. E a gente só consegue isso, muitas vezes, assim, através de oração e tudo mais, a busca a Deus, né? Muitas vezes não, na verdade sempre, porque eu acho que uma pessoa ela não consegue ter paz de verdade se ela não buscar a Deus, é a minha opinião, né? Já que a paciência é um dos frutos do espírito. Tem pessoas que têm um temperamento voltado mais à paciência e tem pessoas que não, né? No meu caso, não, gente. Eu não tenho um temperamento voltado tanto à paciência. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que precisa buscar muito a Deus para que Deus vá me dando paciência para eu lidar com algumas situações, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa. Mas eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida. Eu vejo que Deus me fez, assim, ser uma pessoa muito melhor hoje em dia, assim, nessa questão de suportar coisas, sabe? Eu, às vezes, vejo algumas coisas que eu fico, assim, me coçando para não falar, por causa do meu temperamento, que é geralmente de falar mais, gritar demais. Mas Deus tem tratado isso no meu coração, de ver o que vale a pena eu falar ou não. Tem situações que eu fico pensando que eu vou dizer tal coisa, depois eu paro e penso, reflito, eu penso, não, eu vou falar não. Vou falar não, porque eu sei que essa situação pode me deixar não saia justa e tal, eu não vou falar. E é muito importante a gente ter essa sabedoria de saber o momento certo de falar algo ou não. Tem situações que a gente tem vontade de falar algo, mas a gente não deve falar porque a gente sabe que vai ter problemas, né? A gente vai criar situações conflitantes. Então, por uma questão de sabedoria, mesmo que você tenha vontade, gente, de falar alguma coisa, não fale. Guarde, às vezes, a sua opinião para você. Escreva num diário, ore falando com Deus, entende? Mas não fale para os outros. Por quê, gente? Eu tô dizendo isso para vocês. Porque tem situações que a gente só vai arranjar problema pra gente, sabe? Às vezes a gente fala uma coisa, mas as pessoas entendem outras, interpreta errado, às vezes, alguma coisa que a gente vai falar, tá entendendo? Isso acontece bastante, infelizmente. Comigo já aconteceu várias vezes, eu falar uma coisa, a pessoa entender outra. Então, às vezes, para evitar conflitos, eu prefiro guardar algumas coisas pra mim. Só que eu sei, gente, se a gente vive guardando coisas pra gente, não é saudável, né? Mentalmente falando, emocionalmente falando. Então, tem momentos que a gente precisa pôr pra fora. Então, se você puder pagar uma terapia, pague. Orar é de graça, né, gente? Você não precisa gastar nada, caso você não tenha dinheiro para uma terapia, fale com o Senhor. E mesmo que você tenha dinheiro para terapia, fale com Deus, tá? Porque o relacionamento com Deus realmente não tem preço que pague, né? Porque o preço, na verdade, já foi pago e foi na cruz e foi com sangue através de Jesus, né? Então, assim, de graça. Deus deseja muito ter comunhão conosco, né? Então, fale com o Senhor, fale como você se sente verdadeiramente e tire o peso das suas costas, porque muitas vezes a gente tá com peso nas nossas costas porque a gente vem guardando muita coisa pra nós, justamente para evitar conflitos. Mas é um ato de sabedoria, sim, gente, você guardar coisas. Lógico, não é tudo, porque as pessoas sobrecarregam, porque guarda tudo, até o que precisa ser falado, às vezes as pessoas não falam. E aí, o que acontece? A pessoa vai guardando e adoece. Então, tem situações, sim, que vocês têm que falar. E nas situações que você tem que falar, fale, bota a boca de um tramone se você sabe que só falando resolve. Mas caso você veja que é uma situação assim, que pode deixar você numa situação complicada, que vai dar mal entender, muita coisa assim, é melhor vocês se resguardarem, tá, gente? Meu filho tá aqui do meu lado. É melhor vocês se resguardarem. Tá vendo essas bagunças tudo aqui atrás da casa do meu filho, tá, gente? Cheguei de viagem hoje, então já sabe, né? Quando a gente vai tirar as coisas da mala, vai tirar as coisas tudo, aí bagunça. Ele tá querendo pegar no microfone da roupa. Levi, não pode, mãe. Meu Deus, pronto. Peguei aqui na mão. Então, gente, uma coisa que eu digo pra vocês: evitem confusão. O que vocês puderem fazer pra vocês evitarem conflito, evite. Teve festividade da família, gostei muito e tal, mas sempre tem aquelas desavenças. Sempre pergunto as nossas opiniões, às vezes, a respeito de alguma coisa, e muitas vezes eu evito, gente, dar opiniões, tá? Não é porque eu não tenho a minha opinião pra dar, é porque eu sei que às vezes a gente dá uma opinião e pode não ser muito bem aceito, e às vezes você tem problema com uma pessoa, né, sendo que às vezes tanto faz como tanto faz, sabe, tem opiniões de decisões que pode gerar problema, e na verdade tanto faz, não é algo assim que, nossa, você tem que opinar porque vai mudar a sua vida, ou vai mudar a vida da pessoa, vai ter um grande impacto, não, às vezes são só opiniões, e você dar sua opinião ou não, às vezes não vai mudar muita coisa. Então quando eu vejo assim que é uma situação que a minha opinião não vai mudar em muita coisa, a situação, eu prefiro não dar. Sabe, gente? E isso eu fui aprendendo com a vida. Que nem tudo a gente deve se meter em problema dos outros, confusão dos outros, briga dos outros, a gente não deve se meter. A gente pode ter nossas opiniões, claro, né?
Ninguém é proibido de ter suas próprias opiniões. Porém, gente, a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse discernimento de saber o momento certo de falar, né? Como dizem Eclesiastes, há o tempo de falar e há o tempo de calar.